Muito boa noite, ouvintes. Você que está do outro lado aí, desde já, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí por você estar nesse vídeo. Está começando agora mais um podcast Lucas Jesus e você. Seja muito bem-vindo, né? Já vai compartilhando aí com seus amigos, né? Avisa que já começou, já está no ar. E vai ser benção pura sem mistura. E hoje você vai aprender um pouquinho mais. Hoje estou aqui com meu amigo Diego. Seja bem-vindo, meu jovem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com você, Lucas. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui e poder falar sobre esse assunto que eu acredito que com certeza vai agregar e muito a vida de vocês que estão nos acompanhando. É isso aí, hoje, né, trazendo uma aula, eu creio que hoje vai ser uma aula bem abençoada para nós, que eu mesmo até hoje nunca ouvi, né? E para mim também vai ser um aprendizado muito grande hoje. E eu creio que para você também que está do outro lado aí vai ser bênção, né? Então já traga sua família aí para o sofá, para a sala, já, né? Se tiver no celular aí, liga, bota na TV, bota o YouTube na TV aí, para ficar melhor para todo mundo assistir. E eu creio que vai ser benção pura, sem mistura. E o título hoje já tá tudo anotadinho aqui, ó. É como empreender de forma inteligente. É isso mesmo, você vai aprender um pouquinho mais, né? Não é só quem é comerciante que deve ouvir, né, o Diego? Todos aqueles que desejam de fato, às vezes não é um empreendedor, às vezes ainda não é um empresário, Isso. mas tem o desejo de empreender, esse assunto com certeza vai agregar valor à vida Vai agregar dessas pessoas. valores. E ainda mais, ó, princípios bíblicos, né, para empreender com propósito. Olha só que título. Só o título aí já chama atenção, né? Só o tema de hoje vai ser esse daí, tá? O tema. Princípios bíblicos para empreender com propósito. Então, se você conhece alguém da sua família que tem um comércio, né? Alguém que tenha o sonho de abrir, né, a própria empresa ou empreender de alguma forma, já manda esse link para ele aí, né? E vem todo mundo para cá que já vai começar. A primeira pergunta já vai ser lançada. Não vou perder tempo não, porque tem muita coisa aqui, né? Então nós vamos tentar fazer dentro do tempo, né, para não ficar muito longo demais. Nós vamos ser bem objetivo, nós vamos fazer e falar de uma forma que você vai conseguir entender, né, para que a partir de hoje a sua mente possa mudar, né, e você olhar também e para a palavra de Deus, porque lá tem tudo, né? Hoje na palavra de Deus tem tudo, como empreender, tem como você... Lá fala de tudo, a forma, ensina a gente a viver de forma totalmente diferente, pra gente ser bem sucedido, pra gente ser feliz, enquanto estiver nesse mundo, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, primeira pergunta, né? Como alguém pode empreender com base nos princípios bíblicos? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque ela fala de princípios, né? E quem caminha por princípios sabe bem que é a melhor escolha que você pode fazer, decidir caminhar por princípios, por bons princípios. E quando falamos, Lucas, sobre empreender, de fato, quem deseja empreender precisa ter bons princípios, fundamento ali para eles, de fato, conseguir construir um negócio promissor. Sim. E a Bíblia ela é repleta de princípios. Quando nós vamos analisar a Bíblia, nós vemos, por exemplo, homens que de fato foram homens bem-sucedidos, homens que o próprio Deus, por exemplo, o próprio Deus deu exemplo de Jó. Verdade. Falou acerca de Jó, o homem mais rico do Oriente, o homem que o próprio Deus deu testemunho acerca dele, falando de características de Jó. Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esses aqui são alguns princípios que de fato mostra como que a vida de Jó era, fundamentada nesses princípios. Sim. A verdade ou a sinceridade, ser reto diante de Deus, temor, respeito profundo pelos mandamentos, pelas leis de Deus e alguém que se desviava do mal. Ele não afrontava, ele não confrontava, ele se desviava do mal. Existem situações que nós precisamos sim confrontar,
mas o exemplo de Jó, ele se desviava do mal. Mas falando de princípios para empreender, você que de fato deseja empreender, primeira coisa, você precisa entender que é necessário você tomar decisão. Você precisa decidir, se movimentar e ter fé ou acreditar. Você precisa decidir, se movimentar e acreditar. Ter fé que é possível de fato você alcançar o objetivo. E aqui eu tenho algumas referências bíblicas que eu posso citar. Por exemplo, Tiago 1,8. Tiago 1,8 vai falar que a Bíblia ela diz lá que o coração do homem indeciso, o homem que tem um coração indeciso, ele é inconstante. Ele é inconstante em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que ele coloca a mão para fazer. Esse homem que tem um coração indeciso, ele não tem constância. Isso mostra o quê? Mostra que as pessoas, às vezes, elas têm muitas ideias, mas elas não colocam as suas ideias em práticas. Verdade. Então, precisa tomar decisão. Isso encaixaria na questão da dúvida, da insegurança? Isso faz parte, né? Sim, exatamente. Faz total sentido isso que você está falando. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia, elas querem colocar essa ideia em prática. Mas são tantas outras escolhas que tem que ela fica pensando qual dessas é a melhor. Sim. Elas esquecem que, de uma forma ou de outra, aquilo que se ela escolher algo, ela vai perder algo. Mas quando você pensa no reino de Deus, quem escolhe pelo reino nunca perde. Nunca perde. É o próprio Jesus quem disse que aquele que deixou pai, deixou mãe, largou tudo para seguir a ele, para caminhar por um propósito, de fato esse é bem-aventurado. Esse ele tem nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Então é o exemplo que Jesus ele ensina. Então, quando as pessoas ficam na indecisão, é porque elas não têm certeza do propósito que é aquele empreendimento, aquela decisão de empreender não tem um propósito muito forte, não tem um porquê forte. Sim. E na ausência desse porquê, faz com que ela não tenha certeza da decisão que ela precisa tomar. Verdade. Porque muita gente hoje, né, em relação a um empreendedor, né, ao comércio em geral, muitos vão pelo que... o que eu mais vejo, só um exemplo, o que eu mais vejo é loja de roupa, então deve ser isso. Mas talvez a área dele não é aquela, mas ele quer ir pelo fato de ver outras pessoas indo pelo mesmo caminho, entendeu? Isso também talvez se encaixaria nessa questão da não certeza, né, de que aquilo daria certo, vai dar certo ou não, entendeu? Sim. Aí o medo de investir, o medo de encarar, entendeu? Porque não tem o conhecimento daquela área, né? Exatamente. E assim, você falando sobre isso, é isso mesmo, as pessoas elas ficam na indecisão, por quê? Elas não têm visão. Elas não conseguem enxergar além daquilo que está diante dos olhos delas. Sim. Elas não têm uma identidade bem definida. Elas não sabem tomar a decisão e elas não têm coragem de tomar a atitude. Eu falei sobre 3 princípios. Princípio da decisão, princípio do movimento. O que seria o princípio do movimento? A própria Bíblia diz. Tiago 2,17 diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso decidir, me movimentar e ter fé. Os meus olhos podem não enxergar, mas se a visão viu, que é diferente de vista, aí, meu amigo, é só seguir. É só seguir, pai. E qual a diferença entre regra e princípio? Essa já é uma segunda pergunta aí. Lucas, é importante dizer que o princípio, ele é o primeiro momento de algo que foi criado. E este algo foi criado por Deus. O princípio é o primeiro momento da existência de algo que foi criado por Deus. E falando de regra, a gente precisa entender que é necessário ter clareza de que existem 2 tipos de regra. Primeiro tipo de regra é aquela regra que foi criada ou estabelecida pelo ser humano, pelo homem,
quando o princípio é quebrado. Quando o princípio ele é quebrado, o homem ele estabelece uma regra para o quê? Como se fosse um remendo, né? Funciona como se fosse um remendo. Essa é a primeira regra. A segunda regra é aquela que você cria, para quê? Para fortalecer o princípio. Por exemplo, existe um princípio: melhor coisa é dar do que receber. Esse é o princípio. Sim. Qual é a regra para fortalecer esse princípio? Você que deseja empreender, você que já é empresário, se você tem esse princípio no seu coração, que melhor coisa é dar do que receber, e Paulo disse isso, enfatizando que essas são palavras de Jesus quando disse lá no Sermão da Montanha, melhor coisa é dar do que receber. O que pode ser estabelecido para fortalecer esse princípio? O que pode ser estabelecido como regra para fortalecer esse princípio? Você, como empresário, pode estabelecer parte do seu lucro ser destinado a pessoas que necessitam. Essa atitude vai fortalecer o princípio, que melhor coisa é dar do que receber. Boa, hein? Rapaz. Porque eu já ouvi pregação sobre essa palavra, porém, totalmente diferente, entendeu? O que é ensinado durante pregação é totalmente, a visão é totalmente diferente do que essa que você acabou de falar agora. Agora, você falando dessa forma aí, pelo menos a minha mente aqui já deu uma outra virada, né? Você conseguiu entender de forma diferente. Entender de forma diferente o que essa palavra realmente quer dizer, né? Vamos supor, na forma literal, né? Nos nossos dias de hoje, né? Porque tem gente que acha que não, nós temos que dar para receber e só quer ficar ali. Só que às vezes você se dando demais, aí vem os apertos, vem os momentos difíceis para você mesmo. Por quê? Porque não teve a sabedoria ou a mentalidade ali de colocar um limite, né? Sim. Talvez. E de ter talvez até essa regra que você acabou de dizer, sim, né? Para você limitar essa questão, entendeu? Sim. Porque tem gente que acha que tem que dar para receber, então quanto mais ele tá ali, tá querendo fazer, e vai só ajudando os outros e ele mesmo, infelizmente, só tá afundando. Aí chega uma hora, vamos supor que se for um comércio, acaba quebrando, sim, porque só ficou ali, talvez vendendo baratinho demais, ou querendo dar demais, ajudar demais, e acaba, né, falindo, né? Chegando à falência. Exato. É por isso que nós precisamos o quê? Caminhar por princípios. Pensa numa construção. Uma construção, uma casa, por exemplo, ela tem uma base. Ela tem um terreno, ela tem os fundamentos, as colunas, o cintamento, e ela tem ali a sua estrutura, o seu fundamento. Os princípios, eles servem como fundamento. Então, sim, você enxergando os princípios como uma base para te dar um norte, você de fato consegue alcançar êxito. Você falou aí sobre algo, tem pessoas que fica naquele pensamento de dar, né? Pega, entrega e tal, mas esquece que primeiro você precisa multiplicar. Nós estamos falando sobre empreender. Isso. Então vamos pensar o seguinte, o objetivo de toda empresa é lucro, é ter lucro. E esse lucro ele pode ser destinado tanto para os acionistas, tanto para os sócios, como também para as pessoas que os sócios decidiram apoiar, decidiram servir essas pessoas, famílias, organizações, projetos, enfim. Então, quando você decide empreender, você que é cristão, você que acredita na palavra de Deus, crê em Cristo Jesus, tem Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma, você precisa entender o seguinte: Jesus, ele antes de distribuir o pão para a multidão, ele multiplicou o pão. Olha só, então, olha o detalhe. Olha a diferença. Você não pega aquilo que você tem e entrega. Você pega o talento que você tem, pode ser pouco, mas busque orientação de Deus para multiplicar aquele pouco. Verdade. Multiplicou aquele pouco, aí você serve os demais. Isso. Olha que interessante. Jesus, ele testa Filipe. Filipe dá a resposta que a quantidade de dinheiro não dava para
comprar a quantidade de pão para aquelas pessoas que ali estavam, mas eles vão lá e trazem quem? Trazem um garoto que tinha poucos pães e poucos peixes e apresenta quem? A Cristo. Então, pouco que nós temos conosco pode parecer pouco, mas na mão certa pode ser multiplicado e alimentar uma multidão. E detalhe, os discípulos alimentaram a multidão e depois que eles serviram a multidão, cada um voltou com um cesto. Então, quando você serve, você não fica sem. Deus é quem caminha por princípio. Então, isso faz toda a diferença. Mais uma vez, ó, minha mente já mudou já, hein? Essa outra mensagem aí, muito interessante também. Se você pegasse, né? Igual você falou aí, chegou lá o garoto com 5 pães e 2 peixinhos, né? Se Jesus tivesse pegado aqueles 5 pães e 2 peixinhos e multiplicado não, e entregado, ia acabar. Ia acabar. Ou seja, só 5 pessoas iriam ser servidas. Sim. Talvez nem ele ia comer, entendeu? Mas o que ele fez foi diferente. Ele primeiro multiplicou o que tinha, né, para depois, né, repartir. Exato. A gente, durante muito tempo, nós fomos ensinados a dividir. Né? Vamos dividir o que nós temos com o próximo. Antes de você compartilhar, eu gosto de usar a expressão compartilhar. Antes de você compartilhar, você precisa multiplicar. Multiplica primeiro e depois você compartilha. Multiplica primeiro o pouco que você tem e depois você compartilha. Aí onde entra também um dos princípios que são fundamentais, o princípio do amor. Cristo desceu na terra e resumiu a lei em uma palavra. Qual palavra? Amor. Cristo desceu na terra e resumiu a lei em uma única palavra, amor. Primeiro, amor para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. E em terceiro, para com o próximo. Porque Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, você e depois o teu próximo. Então, não tem como você amar o seu próximo como você mesmo se você não se amar. Você precisa se amar. Isso se chama amor próprio. Rapaz, bom demais, hein? Tô gostando. Tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. E isso, agora, para ficar bem claro, já tá claro para mim, mas para ficar bem claro, eu quero que você traga para os dias de hoje, para quem tá com um comérciozinho ali. Essa mensagem da multiplicação aí que você acabou de dizer. Vamos supor que tem um comércio. Como seria a questão dessa pessoa multiplicar primeiro para depois repartir? Literalmente hoje nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, uma pessoa que ela tem um comércio, ela precisa, obviamente, ter uma margem de lucro. Toda empresa que quando ela é constituída, a visão dela é ter lucro, a finalidade é ter lucro. Sim. Então, de forma bem simples, nos dias de hoje, você abre uma empresa, essa empresa ela precisa ter uma receita, essa receita vai ser abatida as despesas, obviamente vai sobrar os lucros, vai sobrar o lucro. Então, ela abate as despesas, paga os impostos, depois de pagar os impostos, ela vai distribuir os lucros. Parte desse lucro que é distribuído, ela seleciona um percentual, é destinado para quem? Um percentual é destinado para pessoas que de fato nós queremos abençoar. Projetos, organizações, enfim, ONGs, nós queremos abençoar essas pessoas. E como vamos multiplicar? Obviamente gerando receita. O que é gerar receita? É faturar mais, é você colocar mais produtos para vender. Se a empresa, por exemplo, é uma lanchonete. O cara tem lá faz lanche. Qual é a margem de lucro que ele tem? O lanche custa para ele, digamos que R$10 um x-tudo, por exemplo, ou R$15. Se ele vende esse x-tudo por R$25, R$30, qual é a margem de lucro que ele tem depois de abater as despesas? Então ele vai pegar parte daquele lucro e distribuir essa parte do lucro para os sócios, distribuir para projetos que ele deseja de fato abençoar. Por que ele precisa fazer isso? Ele precisa saber destinar a receita. Então, de uma forma prática, é isso. Tem um negócio, tem que saber o faturamento, deduzir as despesas corretas, pagar os impostos e distribuir os lucros. E do lucro, aí sim você destina. Sim.
Boa. Ficou E claro? ficou, não ficou. Aí agora vem a questão do tempo, né? Porque isso não, às vezes não vem no primeiro mês, no segundo, no terceiro, né? Então é aconselhável também que essa pessoa, né, espere um certo tempo, faça ali como é que o pessoal diz, né? Um, Nossa, fugiu da minha mente agora. Mas vamos botar como fundo de caixa, né? O pé de meia. Faz um pé de meia ali, né? Até chegar um tempo que não, agora sim, agora se eu ajudar tal ONG ou tal projeto, não vai faltar para mim, não vai faltar para minha família, entendeu? Eu consigo ajudar tranquilamente que não vai faltar, né? Então é aconselhável também que É aconselhável espere um fazer um tempo, fundo, né? né? Fazer um fundo ali e tal, e esperar o período certo, né? Porque vamos supor, se com 2 meses, eu tirei um dinheiro ali, e já pegar aquele dinheiro e já aplicar em alguma coisa e não pensar no meu lado, pode ser que esse mês que vem agora não venda o que eu espero, entendeu? Aí pode faltar, entendeu? Aí vem esse outro lado, que aí, por isso que é bom Sim. prevenir um pouquinho, né? Espera passar um tempo. Aí quando vê que tá tranquilo, não, se não vender bem esse mês, mas eu já tenho uma reserva aqui que dá para aguentar, dá para superar. Então é aconselhável também, né? E outro detalhe, cara, que eu tenho uma pergunta aqui, ó. Empreender, isso eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, né? Empreender com fé é o mesmo que esperar Deus agir? Não. Então manda para nós, fala para nós aí. Empreender com fé é o mesmo que esperar Deus agir? Não. Empreender com fé é você, de fato, não ficar esperando as condições perfeitas para fazer alguma coisa. Às vezes nós esperamos as condições perfeitas, o momento exato. Às vezes nós ficamos esperando o recurso chegar. Às vezes nós ficamos esperando, de fato, as coisas acontecerem para que a gente tome uma decisão. Quando na verdade você precisa decidir, se movimentar e acreditar que de fato você pode construir um negócio promissor. Então, empreender com fé é você se movimentar acreditando. E quando você se movimenta acreditando, Deus ele se move ao seu favor. Deus ele se move, mas para isso você precisa estar debaixo do favor dele. O que é o favor de Deus? É a graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Mas a graça de Deus manifestada através de Cristo nos alcançou e nos reconciliou novamente com Deus. Então, esperar em Deus é uma coisa. Ou eu posso até dizer aqui o seguinte: as pessoas de fato dizem, né? Eu estou esperando em Deus. Isso, né? verdade. Dizem muito isso. Eu estou esperando em Deus. Entenda o seguinte, que a esperança que a Bíblia fala que nós devemos ter em Deus não é a esperança do verbo esperar. Porque esperança do verbo esperar é espera, é ficar parado, paralisado, sem se movimentar. A esperança que a Bíblia menciona de ter esperança em Deus vem do verbo esperançar, que significa você fazer alguma coisa, você agir, você se movimentar, acreditando que os seus olhos não viram, mas a sua mente, o seu coração já enxergou. E se viu, meu amigo, Deus não vai te mostrar algo que ele não tem o interesse de colocar nas suas mãos. Mas para isso, você precisa buscá-lo. Lembra no que diz lá na palavra? Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Linda mensagem, hein? E aí, tá aprendendo aí? Rapaz, que aula interessante, tá? E deu para entender até agora que em tudo, né, que nós planejar ou depende do primeiro passo nosso, né? Primeiro É a nossa decisão. nós temos que decidir, Exato. né, para depois acontecer, né? Então, mesmo que seja algo igual você falou, né, algo que a gente almeja há muito tempo ali e tal, mas se você nunca
Eu já ia falar tentar, mas não existe. Agora eu aprendi outra coisa aqui. Mas se você não tomar uma decisão, falar, não, eu vou fazer, você nunca vai fazer. Sim. Se tentar agora... Ficou... Exato. Então, você não pegar, não, eu vou fazer. Se deu certo, tudo bem, continuo. Se não deu, eu vou para outra área, uma área que talvez ele tenha um conhecimento maior ali, né? Que pode também dar certo, né? Então, não seja muito assim emocional. Ah, vou porque fulano foi, vou porque estão fazendo, vou porque tá dando certo para fulano. Mas talvez tá dando certo para ele porque ele planejou, fez tudo isso que você acabou de falar aqui de uma forma diferente, com princípios ali, com regras, e por isso que tá dando tudo certinho para ele. Aí vai outro copiar, dá errado por causa disso, porque não muitos querem, né, chegar onde você chegou, mas não quer passar pelo mesmo caminho às vezes, né? É lembrar de José. Né? Isso. Lembra de José. José, ele de fato passou por uma situação muito difícil antes de chegar onde chegou. Mas Sim. por que ele chegou onde chegou? Porque ele acreditou na visão que Deus colocou no coração dele. Isso. Deus colocou no coração dele. Você vai governar, você vai servir o povo, você vai estar a serviço do povo. E Isso. aconteceu. Só que ele precisou passar todo um processo. Passou um processo. É interessante que quando Deus ele nos mostra onde nós vamos chegar, ele não mostra o processo que nós vamos passar, que nós estamos sujeitos a passar. Por quê? Verdade. Porque se ele mostra o processo, a gente desiste. Desiste, verdade. A gente não aguenta o processo. Então ele vai mostrar pra gente o quê? Você vai chegar aqui, ó, esse é o seu destino. O meu destino, o seu destino, o nosso destino, você que acredita que você que tem Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua alma, o seu destino é o céu. Mas enquanto isso, você não pode ficar igual os discípulos lá no monte, né? Os discípulos lá no monte, Lucas, Jesus subiu, eles estão lá de braços cruzados, olhando para o alto, vendo Jesus subindo. Jesus está subindo, de repente, eles não conseguem mais contemplar Jesus, aparecem dois anjos, e diz para eles, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Não sabeis que esse mesmo Jesus, da mesma forma que foi recebido, ele há de voltar? Então, tipo, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão de braço cruzado? Vai fazer o que ele mandou fazer, vai pregar o evangelho, vai anunciar as boas novas. É, pá, muito interessante, né? E o bom é que a Bíblia tem base para tudo, né? E olhando para esse lado aí, né? Vem a próxima pergunta, né? Que é a quarta pergunta. Qual é o maior erro de quem tenta aplicar a Bíblia nos negócios? Qual é o maior erro de quem tenta aplicar a Bíblia nos negócios? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque primeira coisa que você precisa entender, quem tenta empreender aplicando a Bíblia nos negócios, não empreende. Vou repetir. Quem tenta empreender aplicando a Bíblia nos negócios, não empreende. Primeiro ponto. Por que não empreende? A tentativa ela não existe nesse contexto. Ou você faz, ou você não faz. Não existe eu vou tentar empreender. Se você disser que vai testar uma ideia, ok. Agora, se você disser eu vou tentar empreender, é frustração na certa. Você não tem que tentar, você tem que testar. Testa de um jeito, testa de outro, testa de um jeito, testa de outro, e vai testando, até que chegue o momento que vai dar certo. Só que você precisa testar. Se de fato a sua mente conseguiu enxergar, foi Deus que colocou no seu coração, e a sua mente viu isso acontecendo, se concretizando, amigo, não para não. Continua. Então entenda isso. Primeira coisa, quem tenta empreender, não empreende. E o segundo ponto é que essa pergunta ela está mais ligada às pessoas quererem que a Bíblia se adeque à realidade delas. Quando na verdade é a realidade delas que precisa se adequar à Bíblia. E não o contrário. Elas querem que a Bíblia vai se ajustando à realidade que elas estão vivendo. Quando, na verdade, a Bíblia deve ser base para elas caminharem.
Ou seja, deve ser fundamento. Fundamento. Então, é uma base, é um manual. A Bíblia não pode ser enxergada por vocês como uma ferramenta, e sim como um manual de direção que vai te dar um norte para qual caminho você deve seguir. Boa, muito boa. Não sei se você vai, mas com certeza você vai saber dizer como seria isso na prática. A pessoa que quer colocar, tenta, né, tá aqui na pergunta, aplicar a Bíblia no negócio, no seu próprio negócio, né, seja qual for a área assim de comércio, como seria na prática assim? Porque tem pessoas que talvez não tenham talvez não vai entender da forma que a gente está falando, mas talvez você falando da forma prática, ele vai falar, "Não, e eu faço isso e não sabia que era isso", entendeu? Como você explicaria? Você diz em relação à pessoa... Pode Tipo falar. assim, eu tenho meu comércio. Aí como seria eu tentar fazer, aplicar a Bíblia nos meus negócios? Como seria isso na prática? Tentar aplicar a Bíblia? Vamos fazer Isso. um teste aqui. Deixa eu dar um exemplo. Segura isso aqui. Tenta soltar. Percebe que Não, você... aí não, Ou seja, não você tem como, entendeu que não tem como você soltar isso aí. Isso. Ou você segura, ou você solta. Ou você empreende, ou você não empreende. Se você tem uma ideia, obrigado. Se você não tem uma ideia, se você tem uma ideia, você tem que ir lá e testar essa ideia. Depois que você testou essa ideia, ela foi validada, aí, meu amigo, é só você aumentar o seu empenho, o seu esforço, se dedicar mais. Se você acordava às 7 horas, passa a acordar às 5 horas da manhã. Dedica mais 2 horas do seu tempo ali. Passa a dormir um pouco, tipo, um pouco menos, sabe? Durma menos. Fica... Desperta Mesmo com esse sono, friozinho aí. desperta desse sono da indolência, sabe? Sim. Acorda para aquilo que Deus tem para sua vida e faça o que precisa ser feito. Então, de fato, a pessoa não pode dizer que eu vou tentar empreender aqui na... Não, amigo, não tenta não. Testa a sua ideia. Você tem uma ideia? Testa ela. Deu certo? Agora você vai buscar o quê? Pessoas qualificadas, capacitadas para isso. Você precisa de um bom planejamento estratégico que vai te dar uma condição de você construir a identidade empresarial da sua empresa para a cultura que você deseja, considerando a cultura, o conjunto de comportamentos que apoiam a sua estratégia. Se você precisa de alguém, vá em busca de pessoas. Busque pessoas preparadas, pessoas qualificadas, para de fato fazer com que essa ideia se torne realidade. Entenda, você vai precisar gastar o quê? A sua energia, gastar um pouco dessa sua cabeça. Você precisa pensar aí, você precisa pegar um papel, rascunhar. Você não tem condições de fazer? Contrate uma pessoa que faça para você. Que faça para você e você com certeza vai conseguir alcançar êxito aí. E hoje, né, nos dias que estamos vivendo hoje, eu acho que quanto mais também a pessoa já dominar uma certa área, também seria melhor, né? Porque não adianta eu querer entrar numa área que não é minha só porque, né, não, isso aqui dá dinheiro. Só que eu não sei mexer com aquilo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e ela tinha loja de capinha de celular, né? Uhum. Aí ele falou, rapaz, estou querendo montar uma padaria e depois quero montar uma mercearia. Eu falei, rapaz, aí sim, hein? Você está com fé mesmo, o homem é bom. Ele, não, rapaz, eu aprendi que eu posso ser dono do que eu quiser. É só colocar pessoas para trabalhar para mim. Resultado, nem a lojinha de capinha de celular dele deu certo. Fechou, entendeu? Por quê? Não adianta eu abrir algo confiando em outra pessoa, entendeu? Porque não é a mesma coisa, entendeu? E outra, pode acontecer, principalmente padaria, pode acontecer do padeiro passar mal, e aí, quem vai fazer o pão? Sim. O padeiro não vai poder vir hoje, quem vai fazer o pão? Entendeu? Então, eu tenho que saber fazer, dominar uma certa área, para já ficar pronto para o segundo plano, ter um segundo plano, né? Se não der certo de um jeito, então, se fulano não pôde vir, mas eu sei fazer, eu vou lá. Se fulano não deu para ir trabalhar, eu vou lá trabalhar, entendeu?
Então você tem que dominar uma isso, certa área. é por isso que você precisa de ter a pessoa precisa construir a identidade empresarial dela. Toda Sim. pessoa que vai abrir uma empresa, ela precisa ter a identidade da empresa bem definida. E a identidade ali, de fato, é o propósito da empresa, qual é a missão, quais são os princípios, os valores que a empresa tem. Então, tudo isso aí vai formar o quê? A identidade da empresa. E essa identidade, ela bem fundamentada, ela dará base para que a cultura que ela deseja seja construída. E a cultura, como eu disse, é um conjunto de comportamentos que vai apoiar a estratégia. Por exemplo, digamos que você tem uma estratégia que é de abrir uma segunda empresa, uma filial. Uhum. Qual é a cultura que você vai construir para que essa estratégia de abrir uma nova filial se torne uma realidade? Você precisa determinar ali, você precisa estabelecer ali. Você precisa pegar um papel de fato e rascunhar aquilo ali. Se você começa uma empresa sem definir qual é o propósito, sem definir qual é a missão dessa empresa, sem definir os princípios, os valores, sem identificar qual é o seu público-alvo, quem são as pessoas que você vai atender. Porque quando você abre uma empresa, tem lá razão social, né? Uhum. As pessoas não param para pensar nisso, mas tem um motivo de ser razão social. Ninguém abre uma empresa só para ter lucro, embora Sim. a finalidade é ter lucro. Sim. Mas, de fato, a empresa ela é para solucionar um problema. E a solução desse problema vai trazer o quê? Em consequência disso, vai virar o quê? O lucro. Então, razão social. Qual é o motivo da empresa existir naquele determinado bairro? Então, quando você entende o porquê da sua razão social, quais são as atividades que você vai incluir no seu CNPJ, qual dor que você vai curar, ou melhor, qual dor que você vai sanar, porque quem cura é só Deus, qual dor que você vai sanar na sociedade, você tendo noção disso, tendo clareza disso, de fato você consegue ter uma empresa bem fundamentada. Aí você consegue construir a sua identidade empresarial, aí você consegue levar o seu cliente, público ideal, da dor até aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. E você, obviamente, vai ter o quê? Veículos para transportar esse cliente até lá. Quais são os veículos? É o produto que você vende, é o acesso que você oferece, é o serviço que você presta. Então, tudo isso aí você precisa ter clarificado. Boa demais, rapaz. Eu acho que tá dando pra galera entender aí muito bem. Que tá bem explicadinho, né? Eu, graças a Deus, minha mente já abriu aqui, já tô até pensando em outras coisas já. Olha só. Muito bom falar, porque né, quando você conversa com pessoas assim, que já tem uma mentalidade totalmente diferente, fora, vamos dizer assim, da casinha, né? Que eles chamam, né? É muito bom porque sua mente abre, você começa já a ter uma perspectiva maior, assim, sua mente já começa a visar mais coisas, né? Sim. Então isso é muito bom, conversar com pessoas assim. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que já estão sendo tocadas e eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser diferente a partir de Com hoje. certeza. E agora, para quem tem um sonho, né, ou vontade de abrir um negócio, mexer com alguma coisa, com a área, né, nessa questão de empresa, né? Como criar um negócio promissor do zero, né? Do absoluto zero. Rapaz, como É criar, possível? É possível fazer isso? como criar um negócio Promissor do Como- absoluto zero. como criar um negócio promissor do absoluto zero? Eu gostei dessa pergunta. Por quê? Primeiro que é importante dizer o seguinte, que eu acredito, tá? Você que está acompanhando aí, eu acredito que é totalmente possível você construir um negócio promissor sem ter nenhum real no bolso. Mas eu não acredito que é possível criar um negócio do absoluto zero. Primeira coisa, por que eu não acredito que é possível criar um negócio do absoluto zero?
Primeira coisa que você precisa entender é que o único capaz de criar algo é Deus. Sim. Eu e você, nós não temos condições de criar nada. Porque criar, no hebraico, é bará. Isso significa dizer o quê? Tirar do nada. E Deus fez isso. Do nada, Deus fez tudo. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isto é, aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos não foi feito do que é palpável, do que é tangível. Foi tirado do nada. Então, criar é tirar do nada. Primeiro ponto. Deus é o único capaz de criar. Eu e você, Deus nos concedeu a capacidade de formar e a capacidade de transformar. Mas criar, somente Deus cria. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não existe a possibilidade de alguém construir algo promissor do zero. Por quê? Para a pessoa estar zerada, ela precisa estar morta. Entende? Verdade. Ela precisa estar morta. Então, às vezes a gente enxerga o dinheiro apenas como um recurso. Mas tem pessoas que constroem empresas gigantescas apenas com capital intelectual. Dependendo da mentalidade que a pessoa carrega, você pode tirar todo o dinheiro dela, deixa ela com a mentalidade dela. Ela consegue construir o patrimônio que ela tinha próximo ali em um curto espaço de tempo. Às vezes 6 meses, 1 ano, ela levanta todo aquele patrimônio que tiraram dela. Por quê? Não tiraram a mentalidade que ela tem. Sim. E a mentalidade, ela está diretamente ligada à forma como você pensa, a maneira como você age, aquilo que você acredita, os princípios e os valores que você tem na sua vida. Isso vai determinar a forma com que você enxerga o mundo e a maneira com que você enfrenta os desafios. Tudo isso está o quê? Ligado à sua mentalidade. Sim, e a sim. Bíblia orienta a gente o seguinte, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos o quê? Transformá-lo. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Ou seja, fala de mentalidade. É renovação da mente. Você já ouviu alguém falar assim que a Bíblia, ela se renova? Na verdade... Tá errado. Exato. Eu já falei isso num podcast passado Na aqui. Na verdade, o que é renovado é a misericórdia de Deus. Às vezes a gente confunde. Mas é comum isso acontecer. É comum a gente pensar que a Bíblia ela se renova, quando na verdade o que se renova é o nosso entendimento. Isso. O nosso entendimento acerca da Bíblia se renova. E a Bíblia fala lá que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E novas elas são a cada manhã. Ou seja, são elas que são renovadas. A misericórdia de Deus. Enquanto estamos em vida e Jesus ainda não voltou, a misericórdia dele está aí estendida para te alcançar. Verdade. Porque a Bíblia, ela já está escrito, né? E lá mesmo está escrito, ai de quem aumentar ou tirar algo dela, né? Isso é comum acontecer. A gente... não tem como você falar que a palavra de Deus se renova a cada dia. Não, somos nós que somos renovados, né? A nossa mente é renovada através da palavra diariamente. Eu dei um exemplo aqui do Salmo 23, né? Para o outro pro cantor Josué que esteve aqui. Eu falei com ele sobre isso daí. Né? Hoje você lê o Salmo 23 e você prega ele, né? Vai pregar na igreja, mas amanhã, se você for pregar o mesmo versículo, vai sair de forma totalmente diferente. O Salmo 23 mudou? Não, é o mesmo. Mas a forma que você falou, pregou, já foi diferente. Ou seja, você foi renovado, sua mente já foi transformada ali, você já adquiriu algo a mais, talvez, lendo ali, né? E Deus foi ali, através do Espírito Santo, né? Já colocou algo a mais na sua mente dentro do mesmo versículo, né? Sim. Então não é a palavra que foi renovada, mas nós que fomos renovados através da palavra. Isso é muito bom, muito gratificante, né? Sim. Que a palavra de Deus, ela entra na nossa mente. Exato. E assim, falando ainda, complementando essa sua fala, é exatamente isso. Quando a palavra ela vem, ela alimenta o quê? A nossa alma. Ela alimenta o nosso espírito e ela nos dá força para caminhar.
ela nos dá força para prosseguir, né? É ela que nos orienta. E você que deseja, de fato, alcançar um resultado expressivo, você precisa decidir caminhar com Cristo. Você precisa decidir caminhar com Ele, se movimentar, ter fé que Ele pode sim fazer muito mais além daquilo que você pensa, conforme o poder dele que em nós, como igreja, opera. Eu acredito que através dessa transmissão, pessoas podem ser tocadas, pessoas podem colocar a mão na consciência e pensar, eu deveria estar caminhando com Cristo. O que Cristo tem para a sua vida é infinitamente melhor e maior do que qualquer outra coisa que você possa experimentar nesse tempo presente. Sim. A alegria que você enfrenta, que você tem melhor, nesse momento, nesse tempo presente, ela não se compara com a felicidade que Cristo te proporcionará quando ele de fato buscar a igreja, sabe? Então, o que Deus tem para minha, para a sua vida, para as nossas vidas, é infinitamente melhor e maior do que qualquer outra coisa, tá? Eu iria te fazer uma pode pergunta, fazer. E a resposta seria essa daí. Mas você já falou que a Rapaz. pergunta seria, porque tem pessoas que estão nos assistindo, né, que talvez não é cristão, ainda não aceitou Jesus, não vive, né? Falar com elas. Né, nos caminhos de Cristo. E talvez está pensando, será que tudo que ele está falando até agora só acontece se a pessoa for realmente um cristão? Ou acontece com quem está lá fora também? Se Entendeu? tudo isso de você... Os princípios bíblicos que você... tudo que você citou até agora, né? Os princípios, essas perguntas que eu fiz, como empreender com fé, Sim. com fé, ou... né? Essas perguntas que foram... Será que isso é só direcionado a quem já é cristão ou acontece também com quem ainda não é? Olha, Deus ele é justo. Deus ele... Existe a lei da semeadura. Sim. Não existe como você plantar arroz e querer colher feijão. Isso. Então, quem deseja de fato colher arroz, precisa plantar o quê? Feijão? Não, né? Quem deseja colher arroz precisa plantar arroz. Quem deseja colher feijão precisa plantar feijão. Então, você quer colher frutos de princípios, você tem que plantar princípios. Então, quem planta princípios, colhe fruto de princípios. E uma coisa que você disse aí, será que isso acontece somente na vida de quem segue a Cristo? Tem pessoas que não dão dízimo. Tem pessoas que não são cristãos. Uhum. Mas eles entenderam o princípio que está lá na palavra. Sim. E eles são pessoas que conseguem, de fato, obter o êxito. Ou seja, então o princípio é para todos. O princípio é para todos, exato. O que eu estou dizendo é, o princípio é para todos. A Bíblia é um manual para todos. Mas tem algo ali que eu e você, nós precisamos se atentar, que é, Cristo nos fez uma promessa. E que promessa é essa? Promessa da salvação. E essa promessa da salvação, para você alcançar essa salvação, requer renúncia, requer sacrifício, requer você, de fato, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e decidir caminhar com Cristo, tendo as características do homem que eu falei no começo. Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então eu e você precisamos caminhar com base nesses princípios. Como eu disse, nessa terra não existe nada comparado ao que Cristo tem reservado para nós. Sim. Paulo diz que a glória que nos está reservada, não tem nada nesse mundo que pode se comparar a ela. Sim. Então esse tempo de tribulação, ele produzirá para nós um peso de glória. Verdade. Porque hoje, né, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Pode. Tem muita gente que confunde, às vezes, a humildade, né? Como, eu tô com a roupa rasgada porque eu sou humilde. Eu tô com o chinelo furado porque eu sou humilde.
Eu tô com todo bagunçado assim porque eu sou humilde. Eles confundem a humildade com a falta de higiene. Já vou aprofundar um pouco mais. Com a falta de higiene, com o mau cuidado com ela mesma, entendeu? E quando a gente está falando aqui, né, sobre essa questão empresarial, claro, cada um tem o pensamento, né, diferente, cada um tem o seu direito de pensar. Só que tem pessoas que podem, né, vir talvez nesse vídeo comentar que ao invés de a gente estar falando aqui da volta de Jesus, estar falando de, né, Sim. tá querendo ensinar alguém a ficar rico ou alguém trabalhar para melhorar de vida aqui na Terra. Tem esses santarrões, né? É santarrão mesmo. Então, eles podem vir querer comentar, né? Só que esses que falam são talvez os que mais passam aperto, né? São os que mais precisam ouvir essa mensagem e colocar isso na vida delas, para esses princípios na vida delas, para que eles tenham a vida melhor, né, aqui nessa terra, até a volta de Jesus. Porque não é proibido, né, não é pecado um cristão ser rico. Não é pecado. Não é pecado o cristão ter muito dinheiro, também não é pecado. Temos o exemplo de Jó. Agora o que a Bíblia fala, né, que a gente não pode, a questão do dinheiro. O dinheiro é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Males. Então é o amor, de quando você se apega demais ao dinheiro ali. Agora, quando você consegue fazer essa divisão aí do dinheiro e as suas coisas certinho e o lado espiritual ainda, sabe manusear isso, não deixa isso entrar no seu coração, aí é totalmente diferente, entendeu? Então não é pecado. Então, quero que você fale aí para dar uma ideia melhor. Olha, qual é o meu pensamento em relação ao dinheiro? Eu penso que o dinheiro, ele serve como moeda de troca. O dinheiro, ele serve como moeda de troca. Óbvio, se você tem dinheiro, seja uma cédula, seja uma moeda, você deseja um pacote de arroz, você vai ao supermercado ou uma mercearia e você compra o pacote de arroz. E como que você compra? Você dá o dinheiro, recebe o pacote de arroz. É isso. Então o dinheiro, ele serve como moeda de troca. Eu vejo o dinheiro como aquilo que me serve, como aquilo que te serve. O dinheiro como algo que serve as pessoas. Sim. Tem pessoas que, infelizmente, têm o dinheiro como senhor delas. Então, essas pessoas, infelizmente, elas não podem ter alguma coisa. Verdade. Tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que fazem parte de congregações, de organização religiosa, e Deus, para preservar essas pessoas, não permite que elas tenham acesso a algumas coisas. Verdade. Para que elas não se percam. Então, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração do ser humano. Tem gente que fala que Deus prova para ver o que está no nosso coração. Deus já sabe. Já sabe. Deus prova o ser humano para mostrar que o ser humano depende dele. É isso. Deus nos prova para nos fazer entender que nós somos dependentes dele. E aí é onde entra o que muitas pessoas às vezes acabam, infelizmente, cometendo a falha. Dizendo, mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Peraí. Já ouvi muito isso aí. Você leu o texto inteiro? Você foi até o final? Jesus diz, olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele diz que é mais fácil passar, ele não diz que é impossível. Você quer riqueza? Não, eu quero o reino. Eu quero servir. Eu digo que eu sou filho amado de Deus, escolhido para um propósito, que esse propósito aponta para a glorificação de Deus. Sim. E eu sou servo do reino. O reino de Deus, ele tem uma cultura, e a cultura do reino não é comida nem bebida, mas é alegria, é gozo, é paz no espírito. O reino de Deus, ele tem uma linguagem. E a linguagem não é uma linguagem que traz contenda, traz divisão. É uma linguagem que edifica, é uma linguagem que constrói. Uma linguagem que aponta para quê? Para a glorificação do nome dele. O reino de Deus, ele tem uma moeda. E essa moeda não é dinheiro. Essa moeda é algo que Paulo falou. Paulo diz lá em Filipenses 4,17, se não me falha a memória, depois de ter recebido ofertas dos irmãos da igreja de Filipos, ele diz lá que não que eu procure ofertas,
Mas, primeiramente, eu busco fruto que aumente a vossa conta. E que fruto é esse? É o fruto que a Bíblia fala em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto do Espírito. Caridade, gozo, longanimidade, mansidão, fé, temperança, enfim. Então, o que eu busco, de fato, é o reino de Deus. Reino de Deus. Isso tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. É o que Jesus diz. E você precisa buscar primeiramente o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então, não é pecado você ter dinheiro, não. Que seja de forma honesta. Tá? Isso. Que seja de forma honesta. Então, não é pecado. Você ter um negócio, você gerar receita, você abençoar. Dízimo é princípio. Ah, o pastor está fazendo aquilo, amigo. Interessa. Devolva o dízimo. Não é dar o dízimo, nem pagar o dízimo. Devolva o dízimo. 10% lá. O que é 10%? Se Deus te encher de bens. Entendeu? Então, às vezes você fica preso aí na vida que você está vivendo. Por quê? Você não segue o princípio. Dízimo é princípio. Devolva o dízimo. Oferte com alegria. Com alegria. Devolva lá o dízimo, oferta com alegria aquilo que você propôs no coração. Não é o valor da oferta, mas é a intenção do seu coração, que Deus conhece. Verdade. E olhando para essa questão da riqueza, né? Se a gente for olhar para esse lado também, a gente pode colocar aí Jesus, né? Lázaro, né? Fala que era rico na época, né? Era um homem rico. Zaqueu, ele foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico também. Então a gente vê que o que Jesus, né, olha, não é porque você é rico eu vou na sua casa. Não. Ele conhece o coração e o interior nossa mente, né? E ele sabe a intenção, né? Então, a partir do momento em que Deus sabe que se te dá um cargo maior, um dinheiro a mais, não, vou prosperar na vida dele. Se eu prosperar na vida dele, ele vai deixar de me buscar, vai deixar de orar. Ele não vai permitir isso. Isso tudo por amor, né? E para não te perder para o mundo, não te perder para esse mundão aqui que já está perdido, vamos dizer assim. Então, quanto mais o que ele puder fazer para você ficar mais próximo dele, com certeza ele vai fazer, né? Por causa que ele prefere deixar... esse é o meu pensamento, né? Não sei se... Mas esse é o meu pensamento. Talvez ele vai preferir deixar... Não, vou deixar ele pobre, mas pelo menos no pobre ele tá comigo. Do que deixar ele rico e deixar longe... E ele for para longe de mim, né? Rapaz, eu tenho um pensamento em relação a isso que você acabou de falar aí sobre pobreza. Sim. O que é pobreza no original da palavra, né? Na etimologia ali da palavra. O que seria a pobreza? Pra gente entender de uma forma bem clara. É a pessoa que ela é improdutiva. Sim. A pessoa que não produz. Por que Jesus, ele falou contra o jovem rico? Por que Jesus, ele falou, vende tudo que você tem aí e dá para os pobres? Porque ele sabia que ele não ia fazer isso, né? Sabia que ele não ia fazer e estava mostrando para ele que aquilo que ele tinha não era nada. Não era nada. O que ele tinha, ele não conquistou. Isso. Jovem rico. Então dá a ideia de que era o quê? Herança, né? Alguma coisa assim, né? Dá a ideia de que era alguém que herdou. Isso. Fala de jovem rico. Então alguém que herdou aquilo ali. Uhum. Aquela riqueza que ele tinha foi herdada. Então Jesus pega, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então eu vou te mostrar que o que você tem não é nada. Né? O que você tem não passa... Você vai colocar na mão de alguém que não produz e seu dinheiro vai virar... Então vende e me segue. Ele não vendeu. Então, mostra que de fato ali, aquele jovem, o Deus daquele jovem era o dinheiro. O Deus daquele jovem era o dinheiro. Então, as pessoas hoje, elas vão à igreja em busca da bênção. Isso. Mas não querem o abençoador. Verdade. As pessoas vão à igreja querendo receber o que Deus tem para dar a elas. Se esquecendo que tudo que já foi feito na cruz, basta. Agora elas precisam construir.
É por isso que eu falo, é por isso que eu falo de criar e construir. Criar só Deus cria. Isso. Nós podemos construir através de formar e transformar, que é a capacidade que Deus colocou em nós. Mas isso a pessoa precisa enxergar quem ela é em Deus. Ela é filha de Deus? Se essa pessoa é filha de Deus, de fato, o que é de Deus, ela pode ter acesso. Concorda? Com certeza. Pensa numa pessoa que ela é casada, um homem e uma mulher, um casal, tem um filho. Esse filho chega em casa. Será que esse filho, quando ele chega em casa, ele pede licença para abrir a geladeira? Não. Então, o que está na geladeira, o filho tem acesso. Tem acesso. Porque ele é o quê? Filho. Filho. Certo? Está na casa do pai. Por que que nós somos filhos de Deus, não podemos ter acesso àquilo que Deus tem para nós? Para que nós sirvamos a Ele de uma melhor forma, no seu reino. Verdade. Falando da cultura do reino. Então, às vezes, Deus não permite muitas pessoas prosperarem. E prosperar não diz respeito a dinheiro. Prosperar diz respeito a pessoa crescer espiritualmente, emocionalmente. De fato, a pessoa crescer em todas as esferas da vida. Verdade. Então, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperar é você crescer, se desenvolver, se robustecer de fato. E a consequência de você crescer nisso, Deus vai te concedendo novos acessos, Deus vai te concedendo novas oportunidades de conversar com novas pessoas, fazer negócios, e esse negócio, consequência disso é ter o quê? Ter um retorno. E esse retorno é um lucro que você pode se usufruir desse lucro e distribuir parte desse lucro para ajudar outras pessoas, para apoiar outras pessoas. Verdade, muito, muito interessante, tá? Rapaz, é benção, tá? Tá sendo benção até aqui a gente tô aprendendo cada vez mais, né? A inteligência emocional no dia a dia do empreendedor. O que é inteligência emocional? Bom, ter inteligência emocional não significa dizer que você é uma pessoa fria. Sim. Que você é uma pessoa sem sentimentos, que você é uma pessoa sem emoções. Não tem nada a ver com isso. Ter inteligência emocional é você saber gerenciar bem as suas emoções. É você saber que você vai sentir, mas a diferença é o que você faz com aquilo que você sentiu. Aí dentro desse contexto a gente entende que existe o sentimento, o processamento desse sentimento e a saída desse sentimento. O sentimento é aquilo que os seus olhos viram, o seu ouvido viu e você sentiu. Aí, ou seja, são sentidos vitais, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, são cinco sentidos. Então, isso está diretamente ligado às emoções da pessoa. Sim. Então, ter inteligência emocional é a pessoa saber interpretar de fato a realidade. Tem muita gente que não sabe interpretar a realidade. Eu já sofri muito com isso. Uma vez, uma pessoa me disse bem assim: Diego, não seja tão meticuloso com as suas emoções. Ou seja, não seja tão cuidadoso assim dessa forma. Não fica querendo encontrar padrões, não fica querendo encontrar métodos. Não. Sinta as suas emoções. A pessoa disse isso para mim: sinta as suas emoções. Saiba sentir elas. Então, assim, ter inteligência emocional, de forma resumida, é você saber gerenciar bem as suas emoções. Show demais. Saber gerenciar as emoções. Eu acho que eu vou ter que estar perguntando dessa forma. Como seria na prática? Imagina que você está num ambiente onde você é confrontado. E ao ser confrontado, alguém dizendo: eu não concordo com a sua ideia. Ali você pode, se você não tiver inteligência emocional, ao você ser confrontado, você pode ter aí pelo menos duas reações. Ou você vai falar alguma coisa, ou você vai ficar quieto, vai dar vergonha, você vai querer fugir. Sim. Você vai querer sair da situação. Sim. Porque a principal função da emoção é gerar respostas e comportamento que garantam a sobrevivência do indivíduo.
mediante um estímulo externo. Então, diante de uma situação, por exemplo, você está de frente de um leão. Cara, você vai sentir medo, não vai? E qual tipo de medo que tem ali? Tem um medo que vai a instinto de sobrevivência. Você vai fugir, cara. Verdade. Então a emoção vai entrar ali, ó. Seus neurônios vai fazer conexão e tal, um com o outro, vai vir a sinapse, não sei o que, vai liberar adrenalina no seu corpo vai se preparar o que para fugir. Se você tiver com vontade de evacuar, você vai evacuar na hora, amigo. Na hora. Tiver pronto, você evacua. É verdade. Então, é o corpo se preparando. Então, ter a inteligência emocional é fundamental no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas elas vivem presas no passado. Isso. Muitas pessoas estão ansiosas pelo futuro. Isso. As pessoas elas estão ou muito estressadas no presente. Elas esquecem de viver o momento presente, o momento que se chama hoje, o aqui, o agora. E eu falo disso num livro que eu escrevi, um livro digital, eu falo sobre isso. Transforme o seu agora. Eu explico sobre 7 passos para a pessoa, de fato, transformar o agora dela. Às vezes as pessoas elas querem transformar a vida, mas elas esquecem que a vida ela não está ligada com o passado. Ela tem uma probabilidade de acontecer algo bom no futuro, mas depende do que você faz no agora, nesse momento, que é o único que você tem. E é nesse momento que a sua vida acontece. Então, é nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas vivem presas no passado, ansiosas pelo futuro ou estressadas no presente, de fato, nunca se fez tanto necessário a inteligência emocional. Precisa ter inteligência emocional. O ser humano ele é formado por espírito, alma e corpo. Sim. A emoção está ligada na alma. Contempla o espírito também. Mas se você for... Não tem como separar, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Espírito, alma e corpo. Existe mente e o coração. A mentalidade e o coração. O órgão que bombeia. Enfim. Então, o espírito precisa se conectar com Deus. O espírito do homem precisa se conectar com Deus, que é a fonte. Sim. A alma precisa de alegria. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz o seguinte, o salmista lá no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então nós precisamos nos alegrar. E alegria é diferente de felicidade. A alegria é estado de contentamento. Felicidade é estado de espírito. Então você precisa se alegrar na presença de Deus. É isso aí. Ó, o papo tá bom demais. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, mas vamos para a parte final, pergunta final para a gente finalizar. Mas eu tenho certeza que vai ter o próximo, né? Vai ter a segunda parte desse comentário, desse vídeo, né? Desse contexto que nós estamos trazendo aqui. Vai ter a continuação, né? Mas nesse vídeo aqui, nós vamos finalizar, nós vamos para a parte final agora, para deixar você aí com vontade de ouvir mais. Aqui a terceira pergunta a final. Vamos para o finalzinho logo, para o vídeo não ficar muito longo. Como as pessoas podem vencer o medo de empreender? Para você, isso é para você que está com medo aí, né? Ainda está naquela indecisão. Você vai aprender agora. Agora eu quero ver. Você vai ouvir e nós vamos aprender junto. Como pode vencer esse medo? Fala para nós. Como a pessoa pode vencer o medo de empreender? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo ele funciona de uma forma. Primeiro você precisa entender que o medo existem 2 tipos de medo. Existe o medo real e o medo psicológico, ou o medo emocional, que alguns chamam. O medo real está ligado diretamente ao instinto de sobrevivência. Como, por exemplo, digamos que você vá atravessar uma rua. Você queira atravessar uma rua. E essa rua está movimentada. Você não tem faixa de pedestre. Você ameaça atravessar a rua, de repente vem um carro que você não estava vendo. O medo real, de fato, você está em perigo imediato,
faz com que você queira voltar para o local de segurança. Então tem uma ação imediata ali de voltar para um lugar de segurança. Esse é o medo real. E o medo psicológico, ou o medo emocional, é aquele que te paralisa, é aquele que impede você de agir, é aquele que faz com que você pense: e se der errado? E se me criticarem? E se eu não conseguir? E se é aquele medo que está ligado ao e se do futuro? Esse medo psicológico, ele é terrível, ele te paralisa. Então, você precisa vencer esse medo psicológico, esse medo emocional que te paralisa. E como é que você vai vencer esse medo? Indo para cima desse medo. O medo só vence você se você deixar ele vencer. E é interessante que esse medo psicológico, o Lucas, ele funciona como um ímã. Ele funciona como um ímã. E a gente tem exemplos bíblicos para isso. Por exemplo, um exemplo bíblico de um homem que nós mencionamos aqui, Jó. Jó, ele disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, ele tinha medo, de fato sobreveio. Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento, um exemplo bíblico no Novo Testamento também. Lembra de Pedro? Decidiu sair do barco, se movimentou, acreditou que podia andar sobre as águas e de fato ele andou sobre as águas. Mas o que aconteceu? Quando você lê o texto diz lá: e percebendo Pedro que o vento era contrário, ele estava caminhando, o vento era contrário a ele. Então ele teve o quê? Ele sentiu medo. E o texto diz: e sentindo medo, começou a afundar. Então o que eu transmito com isso para você? Aquilo que você tem medo, fica tranquilo, de uma forma ou de outra vai acontecer. Então, pensa comigo o seguinte: você precisa vencer esse medo psicológico que te impede de querer empreender, esse medo psicológico que impede você de decidir, de agir, sabe? Você precisa vencê-lo. E você vence indo para cima desse medo. Esse medo que tenta te paralisar. Você tem uma ideia? O mundo tá cheio de gente com ideia aí, ó. Mas você já pegou essa ideia aí, testou ela? Ideia é como uma semente. No bolso, ela vai secar. Dentro da gaveta, não vai germinar, não. Tem que pegar essa semente, cavar o buraco, jogar na terra, regar, esperar o tempo certo, até que ela venha crescer, depois florescer e dar o seu fruto. Então aí onde entra a questão do processo também que você chegou a mencionar no início, né? Sim. A gente precisa saber que existe o tempo. Então, para você vencer esse medo de empreender, amigo, vai para cima, enfrenta esse medo, toma a decisão, se movimenta, acredita, apresenta a Deus isso, que vai dar certo. Se é um propósito de Deus para a sua vida, só confia. Tem a visão clara? Seus olhos não viram, mas a mente viu. A visão está clarificada? Vá para cima. Que já deu certo, você só não chegou lá ainda. É isso aí, gente. Ficou bem explicadinho. Não precisa perguntar mais nada. Que ficou bem claro, né? Deu para entender. Eu pergunto assim por quê? Porque tem pessoas idosas também, né? Que assistem a gente. E tem outras pessoas que às vezes a gente falando de uma forma não entende, mas dando um exemplo, né? Sim. Eu chamo, né, de parábola. Pode perguntar. Aí a pessoa acaba entendendo, né, ainda melhor, né? Fica mais claro ainda na mente dela e aí fica bem mais fácil de entender. Então, creio que você gostou do vídeo, né? Vai ter a parte 2 depois, né? Muito obrigado desde já pela sua audiência, você que nos acompanhou aí até agora. Creio que Deus abriu a sua mente. A partir daqui para frente, eu tenho certeza que já vai ser diferente, né? Se você já é comerciante, né? Você já vai começar a aplicar algumas coisas, tenho certeza, na sua empresa, né? Se não é ainda, tava com medo, agora no finalzinho já falou, vai para cima. Vai para cima, Deus é contigo, né? Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Isso é importante, né? Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que ele vai te abençoar e não vai deixar faltar nada para você. Mas, ó, sempre com princípio, né?
tenha princípio, tenha regras, não mete as caras que eu falo assim, em dívidas, né? Sim. Endividar, não, eu acredito em Deus, igual aconteceu aqui próximo, né? Uma irmã chegou na igreja e falou, irmão, eu mobiliei minha casa todinho. Eu falei, eita glória, bênção. Eu fui lá, irmão, comprei pela fé. Passei o cartão lá, mobiliei tudinho. Aí passou 30 dias, voltou de novo. Irmão, ora pra mim aí, que negócio apertou, não tô conseguindo pagar as contas. Eu que até pedi ajuda aqui pra me ajudar a pagar. Falei, irmão, vai lá, passa o cartão também pela fé. Passa o cartão pela fé, quem sabe? Ou seja, a pessoa não planeja, né? Sim. Aí acha que vai dar certo e não faz as contas ali. Então Sim. tudo eu acho que tem que ter um planejamento antes, Exato. né? Você analisa direitinho para você não entrar em enrascada e depois ficar aí passando aperto, sujar seu nome, né? E às vezes até passar, né? Infelizmente passar necessidades, depender de ajuda de outros para quitar algo que você meteu as caras para fazer. Então é diferente você usar a fé e também meter as caras também sem pensar, né? Porque, exato, e a fé é assim, a gente precisa, óbvio, é a fé, a gente precisa ter fé. E a fé não vem de nós mesmos. Não vem de A nós. Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso. Por meio do quê? Da fé. Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é a fé? Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê e a prova do que você espera. Os seus olhos não estão vendo, mas você espera, você tem fé. Mas basta somente ter fé? Não, amigo. Já imaginou se aquela viúva, quando o profeta disse, declara-me o que tu tens em casa? Você acha que aquela viúva, se ela tivesse só a fé de que aquele azeite seria multiplicado, iria resolver alguma coisa? Não. Não. Ela teve que agir. Verdade. Ela disse, olha, sua serva não tem nada. Aí, de repente, ela lembra, senão uma botija de azeite. Aí ele disse, ó, vai e pega vasos e vasilhas emprestadas. Entra, fecha a tua porta, tu e teu filho, e deita o azeite. Então, enquanto tinha vaso, ela foi deitando. Só que ela teve fé. Ouviu o profeta. O profeta fala daquele que traz a mensagem de Deus. Sim. Trouxe a mensagem de Deus. E ela agiu, foi lá, teve fé. Isso. E ela teve um movimento, ela atitude, ela se movimentou, ela agiu, teve as obras. Foi em busca do quê? De vasos emprestados. Enquanto tinha vaso, o azeite não parou de jorrar. Tá vendo? Por causa da palavra do profeta. Então precisa ter fé, sim, mas tem que ter atitude também. Obras. Fé sem obras é né? morta. É isso aí, gente. Chegando ao final desse podcast, Lucas Jesus e você, muito obrigado pela sua audiência. Diegão, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tamo junto. Gostei demais dessa primeira aula aí, né? Aprendi bastante e queremos ver você mais aqui. Tá? Será um prazer. Quer deixar um agradecimento para alguém que você sabe que vai assistir, quiser mandar um alô, abraço, falar sobre o seu livro aí, como é que a pessoa tem acesso e claro. tal, pode ficar à vontade aí. Claro, olha, eu quero aqui agradecer ao Lucas por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu acredito que com certeza contribuiu muito para a sua vida. E você que acompanha o Lucas, você que já está inscrito no canal, se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, seu comentário. E aproveitando, quero lembrar você, me segue lá no Instagram, Diego Figueiredon, com N no final, Diego Figueiredon, @Diego Figueiredon, me segue lá. E lá no meu perfil, na bio do meu perfil, tem um link, você que deseja conhecer mais sobre o que eu comentei aqui do Transforme o Seu Agora, clica lá no link, faça sua inscrição, você vai entrar num grupo do WhatsApp, num grupo onde eu compartilho mensagens que de fato vai agregar valor à sua vida e brevemente eu estarei lançando na página oficial o livro e-book, o livro digital do Transforme o Seu Agora. Eu falo sobre 7 passos para a pessoa sair da estagnação e de fato viver a sua melhor versão. Quando? Amanhã? Não. Hoje. Eu já disse, no aqui, no agora, nesse momento que é o único que você tem, porque é nesse momento que a nossa vida acontece. Então, se você deseja conhecer, deseja saber, me segue lá no Instagram que brevemente eu estarei lançando oficialmente
esse livro. Eu tenho feito apenas o contato com algumas pessoas que eu conheço para apresentar esse conteúdo e eu tenho tido feedback, o retorno, tem me deixado muito contente esse retorno. E você que deseja, me segue lá. Obrigado. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aí. Compartilhe esse vídeo aí, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa nos comentários que na próxima gravação aí eu vou anotar essas perguntas aí pra gente estar perguntando aqui, né? Pra ele vai estar te respondendo, beleza? Então, muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.